Vamos ler a palavra do Senhor. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina do chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com um grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai, rodeai a cidade, e quem estiver armado passe diante da arca do Senhor. E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas do chifre do carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, o povo, Josué, tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos digo: gritai. Então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial, e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Até aqui, amém? Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, me coloco na tua casa, na tua presença. Pai, aqui está, ó Deus, nessa noite, a tua santa e gloriosa palavra. Mais uma vez, meu Pai, eu te peço, venha me usar, ó Deus, como canal de bênção, Senhor, para estar abençoando, ó Deus, a tua igreja, o teu povo. Pai, fala conosco nessa noite. Leva a mente do teu povo, Pai, neste momento, cativamente de Cristo Jesus. Pai, eu te peço nessa noite, abre o céu sobre a igreja de Iuata, manifesta a tua glória, Pai, em nosso meio, Senhor. Faz segundo o teu querer, Senhor, segundo o poder da tua santa e gloriosa palavra. Fala conosco, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz e nós queremos ser edificados, Deus, diante da tua palavra. Pai querido, que o inferno se cale, Deus, diante da tua palavra, Senhor. Essa é a minha oração nesta noite. Glorifica o teu Filho amado neste lugar, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podeis se sentar. Amém. Eu quero que você fale assim: eu vou esperar em Deus. Eu vou esperar em Deus. Eu vou esperar em Deus, amém? Nessa noite eu quero que você venha entender algo diante dessa palavra, né? Deus, Ele sempre vai nos instruir dentro da palavra dEle. Deus, Ele sempre vai te instruir, te levar você a estar realmente meditando na palavra do Senhor. E existe certas coisas nas nossas vidas, irmãos, que às vezes nós lemos e a gente passa por cima e fala: nossa, mas isso aqui não tem nada a ver com a minha vida, o que Deus Ele quer falar? Mas eu quero que você entenda que tudo dentro da palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, Deus Ele fala, às vezes exortando, às vezes demonstrando o seu amor, às vezes nos alertando, mas nós que não paramos e meditamos na palavra de Deus para ver o que Deus Ele quer falar conosco. Nessa noite, nessa palavra, Deus Ele quer que você aprenda a ficar em silêncio diante da adversidade. Você tem que colocar um zíper santo na sua boca. E às vezes isso é muito difícil. Mas Deus Ele quer que você espere nele em todos os momentos da sua vida. Não é só no momento que está tudo indo muito bem na sua vida.
seja no momento bom ou no momento ruim, você tem que esperar e aguardar no Senhor. Moisés, ele instruiu o povo a esperar em Deus. Abre lá a palavra de Deus, livro de Êxodo 14. Êxodo 14, 13 e 14 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Olha, amado, minha amada, Deus, ele sempre na palavra dele, ele vai falar assim, ó, para nós, momento, ó, fique em silêncio. Sabe esperar em Deus? Você sabe aguardar em Deus? Aqui no versículo que nós lemos, no livro de Josué, Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Fiz vocês lerem aqui, porque Moisés, ele também direcionou o povo nos momentos de batalha, nos momentos de guerra, a ficar em silêncio. Deus, ele sempre nos leva a voltar e olhar para a palavra dele, porque dentro da palavra dele há espelho para as nossas vidas no hoje. Passamos por adversidades, passamos por provas, perdemos a bênção por estarmos murmurando, por não esperarmos e aguardarmos diante de Deus em silêncio. Desde ali, da época de Moisés, Moisés já exortava o povo: olha, quando vocês estiverem diante de uma guerra, quando vocês estiverem diante dos egípcios, fiquem em silêncio e esperem no livramento de Deus. Vocês têm que esperar e aguardar em Deus. Da mesma forma, Josué, quando ele assumiu o lugar de Moisés, Deus foi lá, ministrou, deu as ordens, o anjo aparece para Josué, o anjo fala com Josué, ele vai lá e direciona o povo. Direciona o povo nas muralhas de Jericó. E nas muralhas de Jericó, Deus fala assim para ele assim: olha, você vai lá e você fala para o povo simplesmente rodear a cidade e ficar em silêncio. Quando eu determinar a ordem, vocês fazem o quê? Grita o grito de guerra. Isso significa que em tudo, em Deus, nós devemos estar esperando e aguardando no Senhor. Seja os seus problemas, as suas dificuldades. Nessa noite ela representa, vamos supor, essa multidão de egípcios. Ou a multidão que estava ali dentro do muro de Jericó. E Deus, ele queria oferecer a batalha ganha para os seus filhos, mas para isso eles teriam que esperar na vontade de Deus. E nós não sabemos. Então nessa noite você vai aprender um pouquinho mais como esperar em Deus. Abre lá a palavra de Deus no Salmo, livro de Salmo. Fala, pastor, eu não consigo esperar diante das coisas que vêm na minha vida. Calma lá, meu filho, tem que esperar em Jesus. Amém? Salmo 37, 7 e 8 diz assim: escuta que Deus ele fala, abra bem o seu ouvido, escuta o que o Espírito Santo de Deus quer ministrar ao seu coração. Amém? Diz assim no 37, 7: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. Quando nós esperamos em silêncio em Deus, quando nós esperamos no perfeito momento de Deus, irmãos, não vai ter afronta que você não vai vencer. Por quê? Porque você vai estar esperando em Deus. Por mais que o inimigo se levante, por mais que você vai estar num campo de batalha, se você estiver aqui, ó, descansando no Senhor. Os cristãos, eles não sabem descansar e esperar em Deus, porque eles querem a solução rápida. Brasileiro principalmente, porque brasileiro ele tem um jeitinho para tudo. Para tudo brasileiro dá um jeitinho. Mas para Deus, amado, tem o tempo certo do Senhor está agindo e está fazendo em nossas vidas.
Simplesmente, quando você está na presença de Deus, diante das afrontas, das adversidades do dia a dia, Deus ele fala para você: filho, filha, espera. Quando eu der a ordem, você faz. Quando eu mandar, você age. Espera com paciência no Senhor. Aguarde realmente em Deus. Quando nós realmente nos colocamos, irmãos, a palavra de Deus sobre as nossas vidas, nós começamos a nos deleitar em Deus. E tudo aquilo que está afrontando o teu coração, quando você está esperando em Deus, você sente paz. Por quê? Porque você está se regozijando em Deus, você está se regozijando na palavra, você está realmente esperando as instruções de Deus para as guerras, para as adversidades. Então, nessa noite eu quero falar para você, essa noite, fala: eu vou esperar em silêncio no meio das adversidades. Amém? Fala de novo aí: eu vou esperar em silêncio. Vou esperar em silêncio diante das adversidades. diante da adversidade. Escuta aqui. Os muros de Jericó. Quero falar nessa noite. Jericó é uma cidade que ela está situada, uma cidade da Palestina, situada no Jordão. Vamos dizer, os muros de Jericó que foram abaixo, vamos colocar aqui os gigantes que estão se levantando hoje na sua vida. Amém? Esses muros que você tem que guerrear, que você tem que romper, que você tem que vencer em Deus. Amém? Então, quais são as atitudes que você tem que ter diante dos muros de Jericó? Quais são as atitudes que você tem que ter diante das batalhas que você está enfrentando no seu dia a dia? Amém? Vamos lá. Vamos entender alguma coisa aqui. O povo hebreu ele tinha que ter estratégias. E isso está lá no livro de Josué 2. Quando Deus ele começou a ministrar o coração de Josué, começou a ministrar como ele tinha que estar falando, conduzindo o povo. Josué, ele vai relatar aqui a própria pessoa de Cristo Jesus. Porque quando nós cremos em Jesus, nós cremos que Ele é o Deus que cura, nós cremos que Ele é o Deus que sara, nós cremos que Ele é o Deus de realizações, amém? É o Deus que realiza o impossível. Os muros aqui são as dificuldades das nossas vidas. E Josué, então, ele aqui vai tipificar a pessoa de Jesus, aquele que veio, que interviu pelas nossas vidas, aquele que nos dá a solução, aquele que realmente veio e fez e concluiu o seu plano perfeito em nossas vidas. Amém? O povo, na verdade, ele precisa ser instruído diante das adversidades, o que ele tem que fazer. Ou seja, o povo somos nós, os cristãos. Nós precisamos ser instruídos dentro da palavra de Deus, aquilo que nós devemos fazer. Diante da adversidade, o que você precisa fazer? Primeiro ponto, anota aí: ter paciência. Isso aí, irmão. Diante da adversidade, diante de Jericó, você ter paciência. Você imagina, Josué vai lá e fala assim: olha, a gente precisa ir lá, a gente precisa possuir aquela cidade, a gente precisa fazer com que obedecer às ordens de Deus, esperar em Deus. E eu imagino o povo está preparado para a guerra. Aí Josué vai lá e fala assim: olha, espera, vocês só vão lá, rodeiam a cidade, quando eu falar, vocês fazem aquilo que eu mandei. Você imagina, porque o povo está preparado para ir para a luta, não para ficar rodeando uma cidade, não para ficar rodeando um muro. E assim somos nós. Nós, diante das adversidades, você não sabe esperar, você quer já agir, você não sabe ter paciência. E diante da sua vitória, amado, você tem que aprender a ter paciência. Se você não tiver paciência, a sua vitória não vem. Você quer vitória? Aprende a ter paciência. Você quer vitória? Aprende realmente em esperar em Deus. Como assim, pastor? Lucas 21, 19, o Senhor diz assim: na vossa paciência ganharei as vossas almas. Deus, Ele vai trabalhar na sua vida. Deus, Ele vai trabalhar ao ponto que você aprenda a ter paciência em todas as coisas. Abre a palavra de 1
Porque na nossa paciência, irmãos, em todo momento Deus ele vai trabalhar no nosso caráter, na nossa paciência, porque a paciência é aquilo que na verdade vai nos estar conduzindo mais perto do Senhor. Nós sempre queremos as coisas, como eu falei, nós queremos no agora. Nós queremos que as coisas acontecem hoje. E para Deus não é no hoje. Tudo para Deus tem o seu tempo determinado. Tem o tempo de você plantar e tem o tempo de você colher. Tudo para o Senhor tem o tempo determinado para acontecer nas nossas vidas. Nós queremos ver as bênçãos, mas nós precisamos entender no segundo ponto. Nós não podemos ser precipitados. Josué estava aqui dando instrução para o povo, para os hebreus, a eles não serem precipitados diante da batalha. E quantas vezes, diante das nossas provas, nós somos precipitados e nós acabamos errando e fazendo coisas erradas. Mas por quê? Porque nós vamos na força do nosso braço. Nós não esperamos a perfeita vontade de Deus. Nós não esperamos no tempo de Deus. Nós esperamos que as coisas vão acontecer logo. E não é assim. Você tem que esperar e não ser precipitado em nenhuma ocasião da sua vida. Tudo aquilo que você for fazer, você tem que realmente parar, meditar dentro da palavra de Deus. Você tem que ficar realmente esperando que as coisas aconteçam na sua vida segundo a operação de Deus. Você sabe como que eles conseguiram fazer com que o muro caísse? Foi na força do braço deles? Foi na força do grito? Não. Foi no poder de Deus. Vocês acham que os muros iam cair simplesmente porque eles gritaram? Não. Eles perseveraram. Eles foram lá, Josué deu vocês vão lá, rodeiam a cidade, façam isso, levam os sacerdotes, vão na frente com suas buzinas. Quando eu falar, grita, grita. E o que aconteceu? Veio o sobrenatural de Deus naquele lugar, porque eles perseveraram em Deus, eles esperaram o momento certo, o comando certo de Deus para as coisas acontecerem. Agora abrem Hebreus. Livro de Hebreus. 11. Não seja precipitado nas suas atitudes, porque as suas atitudes precipitadas, elas não vão agradar o Senhor. Amém? Amém. Hebreus 11, versículo 30. Diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Eles foram precipitados? Não. Eles foram perseverantes. Vai lá 7 dias, rodeia lá os muros de Jericó. 7 dias vocês vão lá, simplesmente fica lá, rodeando. A pessoa, 7 dias, rodeando aqui, ó, 7 dias, mesmo ritual. 7 dias eu vivia de manhã até a noite. E o rei lá dentro do castelo preso lá, e só espera, o que esse povo, bando de louco, está fazendo rodeando aqui os muros de Jericó? O que esse povo está fazendo rodeando aqui os muros de Jericó? E 7 dias eles iam lá nas muralhas de Jericó e continuavam rodeando, simplesmente rodeando, obedecendo o comando e a voz de Deus, não sendo precipitado. Imagina, de manhã até a noite, o povo de Deus rodeando as muralhas. Aquilo, eu acredito que o rei lá dentro das muralhas já estava ficando angustiado. Peraí, eles não fazem nada, só fica rodeando. Irmão, mesmo que passe o tempo e nada está acontecendo do teu lado, você tem que crer. Crer na sua vitória. Crer que através disso Deus está trabalhando. 2 Crônicas. No 1 Crônicas 11, diz assim: buscai a Deus e a força do seu poder. Aqui diz que pela fé os muros caíram. Pela fé. Porque eles perseveraram em fé. Eles perseveraram crendo que Deus ia conceder a vitória para eles. Só que diante das adversidades, nós não perseveramos. Nós somos precipitados, nós somos afoitos. Aí eu lembro de Pedro. Pedro, quando viram os soldados vindo pegar Jesus, qual foi a atitude de Pedro? Foi lá e passou a navalha na orelha de mão.
Por quê? Precipitado. Nossa, agora vão prender o mestre. Jesus vai lá, toca com a mão e opera o milagre. As coisas de Deus, irmãos, são feitas perfeitamente. Tudo que Deus ele faz é perfeito. Só que como nós acabamos errando e tomando decisões precipitadas, vêm as consequências e Deus ele vai trabalhar nessas consequências. Deus ele vai começar a agir nessas consequências. Então, segundo ponto, você quer a sua vitória, não seja precipitado. Amém? Amém. Terceiro, ora diante do que está acontecendo na sua vida. Ora, oração. Somente a oração. Porque a oração é a ação. É a ação de Deus. Você vai buscar a presença de Deus, você vai buscar a Deus, você vai se entregar ao Senhor e vai entrar então uma ação do poder de Deus. Ou seja, a ação, você tem que tomar a atitude de buscar Deus, dobrar seu joelho e orar. E quando você faz isso, irmãos, Deus ele vem e ele opera com poder e com autoridade. A palavra de Deus diz: na minha casa será chamada casa de oração. Se você não estiver orando, se você não estiver buscando, como você quer vencer as adversidades? Como que você quer que os muros, os empecilhos que hoje estão na sua frente venham por terra, se você não está buscando, você não está perseverando? Você não está insistindo diante disso para que as coisas venham acontecer? Deus ele também fala lá no livro de Eclesiastes 5:2 que nós não devemos ser precipitados com a nossa boca. Sabe o que significa isso? Josué ali estava instruindo o povo. Somente a hora que eu der a ordem para vocês gritarem, vocês gritam. Somente no momento que eu falar, porque há poder na nossa boca, há poder nas nossas palavras. E diante da batalha, você tem que ter atitudes em Deus. Diante das adversidades, você tem que realmente buscar Deus em oração. A palavra de Deus também diz lá no livro de Provérbios 15:29 que Deus ele ouve a oração do justo. Que Deus ele ouve a sua oração. Como você quer perseverar, como você quer vitória, se você não ora, se você não busca? Você tem que orar. Você tem que buscar a presença de Deus para você, diante dessas adversidades, diante dessas batalhas, você conseguir a sua vitória. Então você tem que buscar. O povo hebreu, ele teve estratégia desde quando saiu lá do Egito. Deus sempre foi dando as estratégias de como eles tinham que caminhar, como que eles tinham que fazer para eles obterem a vitória. Da mesma forma, Deus deu estratégia aqui para Josué, está instruindo o povo. Olha, se vocês querem realmente a vitória, vocês fazem conforme eu estou mandando, e vocês vão ver então, porque eu sou Deus. Deus, irmãos, ele fala para você: você quer a vitória? Tenha paciência, não seja precipitado, busque Deus em oração. Busque realmente estar diante do Senhor para você buscar realmente a vitória na sua vida. Mas para isso você tem que pagar o preço. Para isso você tem que buscar o Senhor. Atitudes que você tem que ter também diante dessa batalha. Primeiro, permita que Deus transforme o teu caráter. Você permite isso, amado? Amém. Amém. Você permite que Deus transforme o seu caráter? Porque a Deus, ele coloca, como eu falei, as batalhas, as lutas das nossas vidas, mas para transformar o nosso caráter. E nós não queremos transformação de caráter. Queremos chegar diante de Jesus e queremos continuar com os nossos defeitos, nossos erros. Você já percebeu que quando alguém está tentando falar alguma coisa para você dentro da palavra, você não aceita? Não. Se vir da pastora, só vem cajadada. Se vir do irmão, quem é irmão para falar? Irmãos, ouve a palavra de Deus, ouve os conselhos que Deus te dá. Ninguém, eu sempre falo, ninguém chega na presença de Jesus e ele continua da mesma forma, porque Jesus ele tem poder para mudar e transformar a vida. Então Deus ele permite situações que vão te levar a mudar o teu caráter. Deus ele vai permitir que você passe por batalhas, que você passe por lutas, que você passe por adversidades. Para quê?
para ser moldado por Deus, para ser transformado por Deus. Só que nesse momento que você está sendo transformado e moldado por Deus, é o momento mais difícil. Por quê? Porque vai doer. Porque vai doer, irmão. Porque a sua carne vai sentir. Por que existem muitas pessoas que elas acabam desanimando na fé? Existem muitas pessoas que elas não oram, não perseveram, não mudam. Porque quando ela começa a ver que o caminho de Deus é apertado, e Deus está te espremendo para você ser mudado, ela vai fora. Deixa eu sair, mas aqui não é meu lugar não. Mas por quê? Porque você tem que dar liberdade para o Espírito de Deus mudar o teu caráter. Você tem que dar liberdade para Deus estar agindo na sua vida. Por isso que eu falei, diante da luta, você imagina, o povo, ele estava preparado para a guerra. E Deus foi logo trabalhar onde? Espera aí, vocês têm que obedecer o meu comando. Eu levantei um líder para estar conduzindo vocês diante das batalhas, mas não é da forma que vocês querem. Vocês têm que saber ter paciência e esperar. Então Deus o que estava fazendo? Deus ele estava trabalhando no caráter do povo dele. Deus ele sempre vai trabalhar no nosso caráter. Deus ele sempre vai trabalhar nas nossas vidas. Para quê? Para sermos imagem e semelhança de Cristo Jesus. Aí entra, Jesus ele é mãe, Jesus ele é calmo. São poucos aqueles que conseguem ter o caráter de Cristo. Mas Deus ele vai transformar as nossas vidas. Quando você realmente quer isso, você quer essa mudança, você quer realmente se sentir, realmente, Deus, eu quero que o meu caráter seja o caráter de Cristo. Irmão, você já imaginou? Todo mundo aqui sabe que você é cristão. Todo mundo lá fora sabe que você vem na igreja. Aí você pega, está na sua casa, aquela gritaria, aquele brigueiro, aquela contenda. Aí depois, 5h30, 6 horas, deixou ir para o culto. Vou para a igreja. Entra na igreja, ouve a palavra, volta para casa, começa as brigas, contenda, outros começam a beber, fumar, no vício, não mudou nada, não teve mudança. Deus quer isso para a sua vida? Não. Deus ele quer que você venha, que você ouve a palavra dele, que você coloque a palavra dele em práticas, que você tenha atitudes diante de Deus. Então Deus ele sempre vai nos levar a prova, situações, a qual ele vai trabalhar na nossa vida, a qual ele vai colocar as coisas diante de nós, para que nós venhamos ter realmente um compromisso com Jesus, para que você seja transformado, para que você tenha realmente paciência, amém? Amém. Mais um ponto que eu quero falar. Você quer a vitória, não é? Amém. Você tem que superar e vencer. Superação. Você tem que superar. Supera o que você está vivendo hoje. Muitas pessoas não conseguem superar o seu dia que ela está vivendo. Supera e vence. Tem muita gente que não consegue vencer por quê? Complexo. Por quê? Muitos pais às vezes jogam palavras contrárias, família, amaldiçoa. Nunca você ouve uma palavra de bênção sobre a vida da pessoa, a pessoa acaba se tornando complexada. Eu vou falar aqui um exemplo, a minha irmã. A minha irmã desde a infância, a gente brincava com ela, mas era brincadeira de criança. Só que a minha irmã ficou com aquilo, complexo. A gente brincava, às vezes estava em casa, tinha uma lagartixa preta e uma branca. Eu nunca esqueço isso, mas eu já pedi perdão para ela. Tinha na parede uma lagartixa branca, sempre aparecia de noite. E ficava eu, meu irmão, e minha irmã, e meu pai, a gente sentava e ficava olhando como que a lagartixa fazia para ficar andando. E vira e mexe, eu virava e eu falava para ela: aquela branca é você, porque minha irmã é mais branquinha, né? Essa lagartixa branca. E às vezes, quando a gente estava brigando, briga de irmão. Eu falava para ela: sua lagartixa branca. E isso fica gravado, a pessoa começa a ter complexo. E se ela não for curada isso diante de Deus, ela vai levar uma vida complexada pro resto da vida. Quando a minha irmã ela ficou ruim, irmãos, aqui, várias vezes a minha irmã ela falava para mim:
Deus usou a situação dela até mesmo para estar trabalhando na minha vida. Por isso que eu falo, toda situação, Deus ele vai trabalhar na sua vida. A minha irmã, ela começava a virar para mim, ela falava, você nunca gostou de mim. Você lembra? Ela falava assim, você lembra que você falava para mim quando eu era criança? Você lembra? Que eu era lagartixa branca. E eu abraçava ela, pedia perdão para ela. Eu demonstrei amor por ela. A atitude, irmãos, de uma pessoa que ela não está em Cristo, de uma pessoa que ela está em Cristo, ela tem que ser totalmente diferente. Quando eu era criança, eu não tinha esse conhecimento da palavra de Deus. Então era óbvio que eu ia falar coisas, às vezes, irmãos brigam. Você fala, acaba soltando palavras que às vezes magoam a pessoa. E você fere a pessoa no coração. Mas quando você está em Deus, você tem que ser mudado e transformado. E às vezes uma palavra, uma atitude, um gesto faz a diferença na vida da pessoa. O cristão verdadeiro, ele vai ter atitudes em Cristo Jesus. Ele vai demonstrar realmente, eu sou lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Eu sou mudado, eu fui transformado, eu superei. Então tem coisa na sua vida, para de trazer o passado à tona, supera e vence. Supera isso no seu dia a dia, na sua adversidade. A palavra de Deus diz lá em Romanos 37, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor. Se a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus você é mais que vencedor, então para de olhar os obstáculos hoje da sua vida. Para de olhar o seu passado, porque Jesus, ele fala, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor. Então em Jesus você é vencedor. Amém? Vou falar mais algo. Romanos 12, 21. A palavra de Deus diz assim, você paga mal com bem. O cristão verdadeiro, ele paga o mal com o bem. Você não paga o mal que estão fazendo para você hoje com o mal. Por quê, amado? Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Uma pessoa, ela está ali fazendo a maldade para você. Uma pessoa, ela está pisando em você. Uma pessoa, ela está te caluniando. Paga esse mal com o bem. E aí você vai ver os muros caindo por terra. Aí você vai ver a bênção de Deus chegando sobre a sua vida. Nós precisamos entender que dentro da palavra de Deus, Deus ele sempre vai deixar a palavra dele para você olhar e você seguir, para você perseverar dentro da palavra do Senhor com paciência nas suas dificuldades do hoje. Amém? Amém. Terceiro ponto que eu quero falar. O Josué, ele estava ali diante da batalha. Deus preparou pessoas certas para estarem com ele. Pessoas de confiança. E aí, que eu falo mais uma vez para você. Cerque-se somente de pessoas com confiança. Busca refúgio, cristão verdadeiro. Cristão que você pode olhar e ver testemunho dele. Cristão que você vai olhar e falar, esse caminha com Deus, esse tem palavra. Esse está realmente dentro da palavra de Deus. Jesus, ele deixa bem claro dentro da palavra dele, em Mateus 16:6. Acautelai-vos dos fariseus. O fermento dos fariseus. Porque quando você está numa batalha, quando você está numa guerra, irmão, sempre vai ter os filisteus, fariseus, os zebuseus e tantos zeus que aparecem na sua vida. Você tem que buscar, cercar. Ali Deus estava dando ordem para o povo, cerca os muros de Jerusalém. Cerca a sua vida somente com pessoas que têm palavra para dar na sua vida. Pessoas que vão te levar perto de Deus. Pessoas que vão te motivar a buscar a presença de Deus. Não cerca a sua vida com amizades do mundo. Porque o mundo não tem nada para te oferecer. Deus me deu um sonho esses tempos atrás. E foi com uma moça que eu já trabalhei e eu já evangelizei ela. E muito me incomodou esse sonho. E eu peguei e fui falar para ela pelo Facebook. Olha, eu tive um sonho assim com você. E ela falou assim para mim, assim, ela abriu o coração dela e falou as coisas ruins que começaram a acontecer aqui no Japão na vida dela e que ela tinha sido deportada. Que ela tinha que sair
do Japão. E eu ministrei e falei, você já sabe, você é conhecedora da palavra. Sabe o que mais doeu meu coração? Porque eu ministrei para ela, passou 2 dias, eu vi as fotos dela na disco. Eu falei, Deus, você fala, você mostra para a pessoa que ela tem que estar buscando pessoas que estejam do lado dela, levando ela. Ela falou assim ainda para mim, olha, eu não sei nem como eu vou viver no Brasil, porque eu estou indo para ficar na casa do meu pai com meu filho. Do jeitinho que Deus me mostrou no sonho, amados, do jeitinho, eu falei para ela, do jeitinho que Deus me mostrou no sonho, é tudo que estava acontecendo na vida dela. E fazia muito tempo que eu não tinha contato com ela. Como Deus ele fala, como Deus ele mostra. E a pessoa ela está se cercando de amizades do mundo, de pessoas que não têm nada para dar para ela, pessoas que não vão levar ela a ter confiança em Deus. Provérbios 18, 24 diz que existe amigos mais chegados que o irmão. Ou seja, o amigo verdadeiro, no tempo da sua batalha, no tempo da sua luta, ele vai estar ali, te ajudando, levanta, vamos lá, vamos buscar Deus, vamos buscar a palavra, ele vai estar te conduzindo à presença do Senhor. Mas às vezes a pessoa, ela não está se cercando de pessoas, de amizades que realmente vai edificar a vida dela. Então eu te aconselho, dentro da palavra do Senhor, cerque-se somente de pessoas de confiança, né, que vai realmente levar você ao caminho do Senhor. Amém? Mais um ponto que eu quero falar aqui. Deus levou aquele povo a estar olhando para quem? Para Deus, não para os muros. Se você parar e começar a olhar para os muros de Jericó, às vezes o povo ali ficasse só olhando para o muro, eles talvez teriam desistido da batalha que Josué estava mandando eles ir. Não olhe para os muros, olhe para Jesus. Amém. Olhe para Jesus. Tem coisa melhor que você está olhando para o teu Senhor, para o teu Salvador? Vamos abrir lá Isaías 45. Isaías 45. Pode. Isaías 45, 22. Amém? Diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os ternos da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Olha aqui que Deus ele fala: olhai para mim e sereis salvos. No meio da sua batalha, olha para o Senhor. No meio do que você está vivendo hoje, para de olhar para o muro, para de olhar para a situação hoje. Olha para Jesus. Olha para o Senhor. Hebreus 12, 2 também diz: olhai, olhando para Jesus. Isaías 45, 22. Lá em Hebreus também fala que nós devemos estar olhando para Jesus, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Em todo tempo nós devemos olhar para Jesus. Lembra quando Jesus ele chegava em algum lugar? Onde Jesus ele estava, o povo tinha que fazer o quê? Ou tocar no Senhor, ou ir até Jesus, ou olhar para Ele. Porque Jesus ele sempre perguntava para o povo: o que queres que eu te faça? O que você precisa para vencer as adversidades, Deus ele sempre vai chegar em você e vai falar: você quer que eu faça o que para a tua vida? Mas para isso, você precisa olhar para Ele. Olhar para Jesus. Porque somente a salvação vai vir dele. Para você vencer as batalhas, você precisa estar olhando para o Senhor. Quero falar de outra coisa. Quando Josué falou para o povo: a hora que eu vou falar, vocês gritam. Poder aqui, boca. Abre sua boca. Abra sua boca somente para as coisas de Deus. Abra sua boca somente para a edificação, amado. Abra sua boca somente para adorar quem? Deus.
Porque da nossa boca procede coisas boas e coisas ruins. E há poder sobre a sua língua. E você tem que tomar muito cuidado, porque tudo aquilo que sair da sua boca, você vai ter que prestar conta para Deus. Seja um palavrão, você vai ter que prestar conta para Deus. Seja uma maldição, você vai ter que prestar conta para Deus. Irmãos, a nossa boca ela tem que ser boca santa. Tem que ser boca profética. Boca que profetiza somente bênção. Abra a sua boca somente para adorar ao Senhor. Apocalipse 14, 7 diz: adorai aquele que fez os céus e a terra. Você vai adorar a Deus como? Com a sua boca. Adora a Deus como? Com seus lábios. Os seus lábios têm que ser somente para adoração. Salmos 96 também ele fala, 96, 9. Ele também fala: adorai a Deus na beleza da sua santidade. Nós cantamos aqui hoje. Praticamente todos os louvores veio de encaixe com a mensagem. Nossa boca ela tem que ser somente para estarmos adorando a Deus. Deus ele fala bem claro para nós, porque Deus ele nos ensina diante da palavra dele. E se Deus ele está nos ensinando diante da palavra dele, é porque Deus ele quer que você realmente, amada do Senhor, diante das adversidades, você venha aprimorar a sua vida espiritual com Deus. Diante das adversidades, você venha realmente olhar para o Senhor e buscar realmente somente aquilo que vai edificar a sua vida. Se nós estamos realmente buscando somente aquilo que vai edificar a nossa vida, irmãos, você vai ter fé em Cristo Jesus e não vai haver consequências erradas na sua vida. O povo ele adquiriu a vitória porque eles fizeram da maneira que Josué ordenou. Deus ele sempre vai nos direcionar dentro da palavra dele a você ter atitudes que vão te levar à vitória. Mas para isso você tem que olhar para a palavra, meditar na palavra, ter esperança na palavra, ter fé na palavra, buscar Deus em todo momento. Você tem que demonstrar os frutos do Espírito na sua vida. Você tem que almejar mais de Deus na sua vida. Eu sei que a palavra ela diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a palavra. Mas para o Filho vos libertar, você tem que querer que Ele te liberte. Deus ele não vai te forçar a uma libertação. Deus ele vai querer que você, ele vai te instruir na palavra, que você realmente queira isso na sua vida. As batalhas, às vezes, na sua vida, elas não são boas. Mas é necessário que elas aconteçam. Amém? Amém. Às vezes é necessário que você fique esperando, como eu falei aqui nesta noite, você fique esperando o livramento de Deus. Deus é necessário que você tenha sabedoria de como você vai agir, de como você vai fazer, mas que você esteja esperando em Deus. Tendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tendo, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Aqui está falando a respeito das provas e tentações, né? Tem de grande gozo quando vocês estiverem sendo provados. Essa palavra é tremenda, irmãos, porque a prova, ela vai produzir paciência. E como eu falei, na sua paciência, Deus ele vai ganhar as suas almas. Então, às vezes é necessário que, diante das batalhas, você fique parado. Para de agir no impulso, fica parado, fica esperando somente o livramento de Deus. Fica aguardando em Deus. Foque as suas armas em Deus. Foque as suas metas em Deus. Se arma realmente espiritualmente em Deus, porque você tem que crer que o que você está passando hoje, essa batalha é do Senhor. Essa batalha não é sua, essa prova não é
sua, essa prova é de Deus. Mas se você não estiver em Deus, essa prova é sua sozinho. Quando nós estamos em Deus, a batalha é do Senhor. Quando nós esperamos em paciência em Deus, a batalha é de quem? Do Senhor. Então nós não queremos, às vezes, esperar no agir de Deus. Nós não queremos esperar, ter paciência, perseverar. A palavra que Deus te fala nessa noite é: fica em silêncio. Fala: Jesus, coloca um zíper santinho aqui, Pai. Coloca um zíper santo, Deus, na minha boca, em todo momento, em toda prova, todas as circunstâncias. Diga novamente: eu vou esperar em Deus. Espere em Deus. Espera a sua vitória em Deus. Não haja na força do seu braço. Espera em Deus. Fala: Deus, eu quero esperar, Senhor. Eu quero realmente esperar e aguardar no Senhor. Mas para isso, ora, busca a presença de Deus. Persevere em oração. E Deus, Ele vai fazer na sua vida. Amém? Amém. Eu quero que você se coloque em pé nessa noite. Olha que nós estávamos ministrando. Quando nós temos atitudes erradas, irmãos, diante de Deus, como eu falei, o diabo ele vai trabalhar no ódio, na mágoa. O diabo ele vai trabalhar em várias áreas na nossa vida quando nós não estamos esperando em Deus. Quando nós não estamos buscando em Deus, ele sempre vem desanimando a sua fé. E você vai vendo que você está ficando debilitado, que você está ficando manco, que você não consegue mais orar, você não consegue mais jejuar, você não consegue mais caminhar em Deus. Nós lemos aqui que a palavra de Deus diz que você está passando por uma prova, você tem que perseverar em fé. Você tem que crer que Deus está nessa batalha e Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar a sua vida. Que isso não é para sempre que vai estar acontecendo na sua vida. Só que às vezes isso implica que, como eu falei, nós queremos atitudes agora. Nós queremos agir agora. Se você não está vendo nenhuma possibilidade de melhoras na sua vida, persevere mais, busque mais, creia realmente que essa batalha é de Deus. Tenha fé dentro do seu coração. Amém? Vamos orar nessa noite. Eu quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração. Eu quero realmente que você comece a pedir para Deus que, diante de toda tentação, de todo ato errado, que você venha pedir para Deus regenerar o seu coração. Que Deus venha purificar o teu coração. Somente Ele tem água cristalina. Somente Ele pode vir lavar a sua alma, o teu espírito. Somente Ele pode tirar toda a raiz, toda a culpa, tudo aquilo que às vezes está ferindo o teu coração. Só que você não pode desistir. Há um caminho, há uma esperança, Cristo Jesus. Ele é o Senhor que pode todas as coisas. Pai, nessa noite, Senhor, segundo o poder da Tua palavra, meu Deus, eu sei que Tu és fiel para operar prodígios, maravilhas, Pai, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Deus, em nome de Jesus, Pai, essa batalha pertence a Ti, Tu és o Senhor dos exércitos, meu Deus. Pai querido, Tu és o Deus, Senhor, que opera prodígios, maravilhas ainda em nosso meio. Meu Deus, eu coloco a Tua igreja diante da Tua presença. Pai, aqui existe vidas, corações, ó Pai, que precisa de esperança, de fé, de fortalecimento, de paciência, Senhor. Pai, nessa noite, vem com o Teu manto santo. Espírito Santo de Deus, venha tocando agora, nessa noite, ó Pai, com o Teu poder e com a Tua glória. E tudo aquilo, meu Pai, que não for do Teu Espírito, que caia por terra nessa noite, em nome de Jesus.